Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez, nós vamos estudar a lição 3 da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Jesus, o discípulo e a lei, segundo trimestre de 2022. Leitura Bíblica em classe, Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 20. O objetivo da lição: primeiro, mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Segundo, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. E o terceiro, conceituar a justiça do reino de Deus. A lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto: Jesus cumpriu toda a lei, dividido em 3 subpontos. O segundo ponto: a letra da lei, a verdade do Espírito, dividido em 4 subpontos. E o terceiro ponto: a justiça do reino de Deus, dividido em 2 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Segundo trimestre de 2023, onde nós estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Agradecendo a você que escreveu recentemente, dizer a você: curta, comente, que quanto mais você curtir e comentar, o YouTube vai indicar o canal para mais pessoas. Agradecendo também a você que não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se inscreva para nos ajudar. Nos ajuda aí com a sua inscrição, nos privilegie com a sua inscrição. É de graça. Você vai ver aí tem o nome inscrever-se. Você se inscreve, não paga nada, ativa o sino das notificações e toda vez que eu publicar um vídeo, o YouTube vai lhe notificar. Amém? Lição 3 da Escola Bíblica Dominical, Jesus, o discípulo e a lei. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 17, do versículo até o versículo 20, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Veja, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, não será retirado, sem que tudo seja cumprido. Por isso que não se pode tirar nada da palavra de Deus, nem acrescentar. Tem que deixar o que já está aí. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Tá vendo? Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar as outras pessoas, será chamado o menor no reino dos céus. Tá vendo? Por isso que não podemos ensinar nada de errado. Tem que ensinar o que a Bíblia nos revela. O que tem na Bíblia para nós temos que ensinar as outras pessoas da mesma forma. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Tá vendo? Se a nossa justiça não exceder, a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Ficaremos de fora. Não entraremos. Tá vendo? Por isso que nós temos que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Não como os fariseus, que ensinavam ao povo de um jeito e vivia de outro. Cobrava do povo que vivesse de acordo com a lei, mas ele mesmo não vivia. Então nós não podemos fazer isso. Amém? A introdução da nossa lição vai dizer... Introdução não, vamos para o textuário da lição. Perdão. Textuário. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. A verdade prática vai dizer assim: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Tá vendo? Nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida, claro, porque ela nasce dentro do coração do crente, depois ela se reflete na vida, daquele que foi alcançado por Cristo Jesus. Nossa introdução vai dizer assim: nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito. E, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 5, verso 20. É claro, Jesus ele não veio destruir nada. Pelo contrário, ele cumpriu e aperfeiçoou a lei.
Dessa mesma forma temos que cumprir, né, a nova aliança que Jesus ordenou para nós, né, porque ele deixa bem claro, né, que ele não veio destruir nada. Ele veio somente o quê? Ele, além de cumprir, aperfeiçoou a lei. Primeiro ponto, Jesus cumpriu toda a lei. Primeiro subponto, um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Veja, ele não veio desconstruir nada. É tão tal que ele não revogou nada. Ele deixou tudo do jeito que estava e cumpriu tudo que a lei exigia. A expressão não penseis revela exatamente isso. Mateus capítulo 5, versículo 17. Na Nova Almeida atualizada, porque na corrigida diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Já na Almeida atualizada, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Então não pensei, não pensar. Né? Nós não devemos pensar que Jesus veio destruir ou revogar a lei. Pelo contrário, ele cumpriu todas as exigências da lei. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Né? Claro, porque Jesus não veio para destruir nada. Ele veio o quê? Para cumprir tudo que a lei exigia. Aí Romanos, capítulo 3, versículo 31, né? Vai dizer que Paulo também não era revolucionário. Né? Ele não era. Ele também não veio para destruir nada. E vieram o quê? Só para cumprir. Tudo aquilo que a lei exigia, Jesus cumpriu. Romanos capítulo 3, versículo 31, vai dizer assim para nós: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, não anulamos, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Está vendo? Paulo também não veio ser um revolucionário, nem destruir nada. Né? Ele deixa bem claro no versículo 31. Confirmamos a lei. Antes confirmamos a lei, que ela é boa e justa. É, não é? Assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não perseverarmos as coisas boas que os antigos nos legaram, é claro. Porque na lei tem coisas boas, né? Então nós não podemos construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram, é claro. Porque nos antigos tem muita coisa boa, muito ensinamento, e nós não podemos deixar isso para trás. Para construir o nosso futuro, nós primeiro temos que olhar as coisas que os antigos deixaram para nós e aprender com os antigos. É ou não é? Segundo subponto, Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador revolucionário, destruidor da tradição rabínica, da tradição recebida. Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 18. João 5, verso 18. Eu estou olhando aqui na atualizada, Almeida Revista, Almeida atualizada, 5:18. Que diz assim, Evangelho de João, capítulo 5, verso 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Tá vendo? Ele estava te dizendo que era Deus. E Deus era seu próprio Pai. Né? Então, além de fazer o quê? De curar no sábado, que para os judeus, o sábado era sagrado, não podia ninguém trabalhar, ninguém fazer nada, mas Jesus foi lá e quebrou as tradições. E ainda dizia, né, que ele era o Filho de Deus. Né? João 5, verso 18. Ele deixa bem claro isso. E eles não aceitavam, e por isso ainda queria matar Jesus, mas por isso ainda queria matar. Por isso nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos, tá vendo? Por isso, pelo que ele falou, que era filho de Deus, né? E que fazia milagre no sábado, tudo isso eles juntaram contra Cristo, dizendo que ele era o quê? Fazendo sobre ele falsas acusações. Mateus capítulo 26, versículo 59. Que diz assim, ó, 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim
de o condenar à morte. Tá vendo? Eles procuravam testemunho falso de Cristo para condenar à morte, né? Porque por conta de tudo que ele fazia, por conta de tudo que ele dizia. E por isso que eles queriam matar. 59 ao 61, que diz: e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o sinédrio, o santuário de Deus, e reedificá-lo em 3 dias. Eles arrumaram testemunha, eles buscaram muitas testemunhas falsas, mas só apareceu duas. Porque o intuito dele era o quê? Calar Jesus, matar Jesus pelo que Jesus estava fazendo e dizia. Esse era o propósito dele. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro ensino dela, já abandonado pelos mestres judeus. Veja, ele estava devolvendo o verdadeiro ensino da lei. Qual o verdadeiro propósito da lei? Porque os sacerdotes, os escribas, né, os judeus já tinham abandonado esse propósito. Mas Jesus estava ali ensinando, devolvendo, né? Ele devolvia o verdadeiro sentido da lei ao povo, porque já teria sido abandonado há muito tempo. Aí, Mateus capítulo 8, verso 4, que diz assim: disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Claro, porque ele foi curado, e como ele foi curado, ele tinha que ir lá dar testemunho ao sacerdote e deixar uma oferta. Que isso que ele exigia, mas eles já tinham abandonado isso, eles não estavam nem mais lembrados disso. Você também vai ver isso em Marcos capítulo 7, verso 10, e Lucas capítulo 16, verso 31, e Evangelho de João capítulo 5, verso 46. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei, Mateus capítulo 7, Marcos capítulo 7, do versículo 5 ao 13. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada, nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista no Salmo 1, 2 e 3, Salmo 119, versículo 1 e 97, é claro, porque o Salmo 1 vai dizer o quê? Né? Bendito o varão, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tá vendo? O verdadeiro, né? A palavra de Deus deve nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. É isso que ela deve fazer, nos levar a um verdadeiro crescimento espiritual. Né? A palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós nos alimentamos da palavra. Terceiro subponto, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, de Mateus 5,17, do grego pleró, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, né? Fazer abundar, fornecer ou suprir literalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, que diz assim para nós: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Tá vendo? Veja aí como Jesus aperfeiçoou a lei. Ele não revogou, ele aperfeiçoou. Ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo, tá vendo? Eles usavam a lei para abusar do povo. Ele não estava ali instruindo o povo, mas sim abusando do povo. Mateus capítulo 23, versículo 4, que diz assim: atam fardo pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Está vendo? Fardo pesado nos ombros dos homens. E neles mesmos, né, com o dedo pode movê-los. Você vai ver também Lucas 11, 46. O Senhor aperfeiçoou, Mateus 5, 19, o que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade no pleno cumprimento profético. Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 21. Em Jesus, o que era visto por meio de decálogo
e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Né? Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também tudo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tá vendo? Ele, havendo Deus antigamente tinha falado por quem? Através de quem? Dos profetas. Mas nesses últimos tempos fala conosco através de seu Filho. Por isso que ele diz, né? Concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus, né? Em Jesus, o que era visto por meio de decálogo, né? Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Tudo foi concretizado em Jesus. Tudo, né? O decálogo estava ali, a lei estava ali, mas só que a lei ela foi concretizada em Cristo. Cristo cumpriu todas as exigências da lei, né? E o que os homens, eles colocavam sob fardo pesado em cima dos homens, né? Em respeito da lei, nem eles mesmos com o dedo podiam levantar. Mas eles só faziam o quê? Explorar os homens. Mateus capítulo 23, verso 4. Atam fardo pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os homens, né? Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-lo, tá vendo? Eles colocavam fardo pesado em cima dos homens, né? Exigia muito do povo, mas ele mesmo não exigia de si mesmo. Eles mesmos não cumpriam a lei. Eles procuravam que o povo cumprisse, mas ele mesmo não cumpria. Jesus veio e cumpriu todas as exigências que ele exigia. Segundo subponto, a letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao 25. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como paidagogos, do grego, isto é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo, Gálatas 3, 24. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida, é claro, porque eles não cumpriam, né, e não estavam ensinando o povo, né? Eles não estavam ensinando o povo, porque a lei era um guia. A lei, como vem falado, ela revelou o pecado. E o homem por si só não tinha condições de cumprir a lei. E ele terminava o quê? Morrendo, né? Ele já está dizendo, em suma, dominado pela fraqueza da carne, sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Claro, porque ele não tinha condições de cumprir a lei. Nenhum ser humano tinha condições de cumprir, né? E os ensinos do Antigo Testamento despertam o povo ao verdadeiro arrependimento, mas o povo muitas vezes não despertava para o arrependimento, né? Não estava nem aí. E o sacerdote, que era para ensinar o povo, não ensinava. Só colocava fardo pesado no ombro do povo, mas ele mesmo não ensinava e nem cumpria a lei. Por isso que diz, né, que Jesus ele veio e cumpriu toda a lei. Todas as exigências que a lei queria, ele cumpriu. E ainda mais aperfeiçoou a lei, né? Por isso que diz que ele não veio, deixa eu brincar, que ele não veio revogar. Ele não veio destruir, ele veio cumprir. Segundo subponto, a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão. Primeiro, moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 21 ao 17. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. Êxodo 25, do versículo 1 ao 31 até o capítulo 17. A judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Êxodo 21, do 1 ao 23, ao capítulo 19. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, sendo o seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento, né? Porque ele deixa bem claro, ele
No sistema da lei antiga era assim, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito, e que por si mesmo, e que por isso seria possível salvar-se, né? Pelo próprio mérito dele, ele podia viver, né? E achava que por ele próprio mérito ele podia salvar-se. Aí Paulo vai lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16, Gálatas 2 e 16. Que diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para ser justificado pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será salva, justificada, tá vendo? Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Por mais que o homem achasse que seus próprios méritos podia salvar-se, ele não podia, né? Porque ele não tinha condições de cumprir a lei. Como é que ele ia se salvar? Então, ele não tinha condições de ser salvo. A salvação só vem através de Cristo Jesus. Você vai também em Tito capítulo 3, versículo 5. Em suas cartas o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que, por isso, pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Evangelho de João capítulo 14, verso 6, que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hebreus 10, versículo 19 e o versículo 20. Hebreus 10, versículo 19 e o versículo 20, que diz assim para nós: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tá vendo? Pela carne de Cristo, pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, nós seremos o quê? Justificados, né? E ele colocou um novo caminho e uma nova aliança. Por isso que ele diz: de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Que o caminho é quem? Jesus, não é a lei. Para se chegar a Deus, tem que chegar primeiro a Jesus. Aí você chega a Deus. Uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Tá vendo? Uma nova aliança que concede justificação e paz aos salvos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Né, que diz o quê? Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificado, pois, pela fé em Jesus, temos paz com Deus, né? Porque é uma nova aliança e um novo caminho. E o caminho que leva a Deus é quem? Jesus. Terceiro subponto, a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecia. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Tá vendo? Hoje nós somos declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Não por méritos próprios, não por nossos próprios méritos, mas pela obra, pelo mérito da obra de Jesus na cruz do Calvário. Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 26. E Romanos capítulo 10, verso 4. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Isso mostra que o novo conceito revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada, da lei, né? Que gera morte, Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá vendo? A letra mata porque o ser humano não tinha condições de cumprir a lei. Como ele não tinha condições de cumprir a lei, ele ia morrer no pecado, né? Porque se violar só um mandamento da lei, como é que ele ia cumprir o restante? Então o homem não tinha e não tem condições de cumprir a lei mosaica, mas ele é justificado através de Cristo Jesus, pelo mérito de Cristo na cruz. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. De palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Romanos capítulo 8, verso 2. Que diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. É claro, ele nos livrou da lei do pecado e da morte, porque o Espírito vivifica, né?
O Espírito vivifica, o Espírito da vida. Continuando. Aí diz assim, você vai ver isso também lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 e 1 Timóteo 1,5. Continuando. Quarto subponto, qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa, Romanos capítulo 7, verso 12. Está estabelecida, Romanos capítulo 3, verso 31. E se cumpre no amor, Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10, Gálatas 5, 14. E opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Romanos 8, verso 2 já foi lido, e o verso 9, Gálatas capítulo 5, versículo 6, versículo 25. Portanto, é Jesus Cristo que impacta e aperfeiçoa, e por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 3 a 7, que diz assim, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clamava Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Está vendo? Nós somos herdeiros por Cristo. Ele vai dizer no versículo 5, né, que ele veio para remir o que estavam debaixo da lei. Enquanto Jesus não veio, nós estávamos o quê? Debaixo da lei. Éramos servos da lei, tínhamos que cumprir a lei, mas ele veio remir, né, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então nós fomos adotados como filho de Deus. É ou não é? Terceiro subponto, a justiça do reino de Deus. Quem é grande do reino de Deus? Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19. Mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores que negligenciam, removem, separam e violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que nos transforma, aperfeiçoa e concede graça e verdade, é claro, né? Porque a lei não foi revogada, a lei está aí. Mas agora nós estamos sob a graça divina, né? Sobre as leis de Cristo. E essa lei nós temos que cumprir. E não podemos negligenciar, nem remover, nem separar ou violar os mandamentos de Jesus Cristo. Porque se nós fizermos isso, nós somos rebaixados do reino de Deus, né? Então nós não podemos fazer. Evangelho de João capítulo 1, versículo 16, né, e o 17. João 1, versículo 16 ao 16 e 17. Que nos diz assim: porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Segundo subponto, do terceiro ponto, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei, obra, gerou o orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para a justificação a si mesmo. No Novo Testamento há exemplo a esse respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. Mateus capítulo 19, versículos 16 ao 26. O fariseu que por meio de sua justiça própria achava-se melhor que o publicano. Lucas 18, do 9 ao 17. O sacerdote e o levita que firmados numa justiça própria não atentaram para a aflição do próximo, é claro, porque eles, né, não foram, viram o próximo lá, mas não foram ajudar o próximo. Passaram ao largo. O jovem rico se achava por mérito ter a salvação, né, porque cumpriu os mandamentos, né, observar os mandamentos. Mas ele foi dizer a ele que era para ele deixar tudo e seguir a Jesus, né. E o fariseu que por meio de sua justiça própria achava-se melhor que o publicano. O publicano estava lá de cabeça baixa orando e o outro batendo no peito se achando melhor. Enquanto o outro disse que não tinha nem condições de olhar para os céus. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nossa justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso a justiça exigida, pelo menos, pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos é superior aos dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada
elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa. Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. Romanos 8, do versículo 2 ao 5. E assim entrar no reino de Deus, né? Porque a justiça de Cristo é sublime, elevada e interior, né? Nós devemos cumprir toda a justiça de Cristo para entrar no reino do céu. A lei, né, era pesada e o ser humano não tinha condições de cumprir a lei. Por isso que ela era o quê? Vai dizer que a lei mata, porque quem teria condições de cumprir a lei? Ninguém, só Jesus. E ele cumpriu toda a exigência da lei, né? E nos tirou de debaixo da lei. Ele nos remiu e nos adotou como filho. Para concluir, Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecido pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. É claro, porque a Bíblia deixa bem claro, né? 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então nós devemos andar como Jesus andou. Cumprir a lei de Cristo, para que nós possamos entrar no reino de Deus.